Oi, oi, minhas lindonas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vídeo novo para vocês aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos aprender todas as técnicas e segredinhos para passar esmaltes clarinhos e esmaltes escuros. E sim, tem diferença na hora da aplicação de cada um deles. Cada um deles tem uma técnica diferente e vários truques que vão ajudar vocês a ter tanto uma esmaltação clarinha, perfeita e sem manchas, quanto uma esmaltação escura e sem nenhuma falha, tá bom? Então, eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Se for nova por aqui, não esquece de se inscrever no botãozinho vermelho aqui embaixo. Ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, porque assim o YouTube vai te avisar dos vídeos novos aqui do canal. Deixa teu like se tu é uma apaixonada por unhas assim como eu. E aqui no canal nós temos muitas dicas incríveis de unha. Então, deixa teu like para eu trazer mais vídeos assim aqui pro canal. Então, minhas lindanas, vamos lá começar com as dicas. E eu já estou com as minhas unhas todas lixadas e a cutícula feita. Não é segredo para ninguém que para uma esmaltação ficar com o acabamento perfeito, ela precisa estar com a cutícula bem feitinha e bem desenhada. Se tu ainda tem dificuldade, eu vou deixar aqui no card um vídeo que vai te ajudar a retirar a cutícula contínua e deixar ela com esse contorno perfeito. Então, já estou com as unhas lixadas e cutiladas e eu vou vir passando a base. Esse passo é indispensável, tanto para proteger a unha, quanto para deixar a esmaltação mais lisinha e sem falhas, tá? Eu vou utilizar a base seda da Risqué, que eu tô gostando bastante. E eu vou trazer ainda a resenha dela para vocês aqui pro canal, porque é uma base que é baratinha, é hipoalergênica e me surpreendeu muito no quesito fortalecer as unhas. Tá? Então, vou trazer pra vocês. O que eu gostei muito nela é que ela não fica elástica, ela não engrossa com facilidade. O meu vidrinho, ele tá quase no final e ela ainda tá numa consistência muito boa pra utilizar ainda, tá? Mas eu vou trazer tudo certinho na resenha com vocês. Eu tô preparando um vídeo bem legal com dicas para crescimento de unhas, tá? E daí, nesse vídeo, eu vou falar dessa base também. Então, eu esmaltei as minhas unhas com ela, sempre lambuzando bem, para facilitar na hora de dar o acabamento e tirar os borradinhos com o palitinho e o algodão, tá? Então, como vocês sabem, eu sempre faço esse passo de utilizar a base bem lambuzada para facilitar na hora do acabamento final. Então, aí vocês vão passar uma camada fina de base e vão deixar ela secar bem. Não tentem fazer a esmaltação com a base molhada, porque não vai dar certo. É o tempo de vocês passarem na outra mão, que ela já vai estar no ponto certo para passar a próxima camada de esmalte. Então, sempre deixa ela secar um pouquinho, para que não cause falhas na próxima camada de esmalte, tá? Então, aí no vídeo eu deixei ela secar um pouquinho. Ela não pode mais estar grudando ao toque. E aí, tá no ponto certo pra fazer a nossa esmaltação. Depois que a base deu uma boa secada, tá na hora da gente começar a nossa esmaltação clarinha, que vai ser a primeira esmaltação que a gente vai fazer nesse vídeo. Então, para demonstrar, eu vou utilizar esse esmalte, que ele é o Balé da Beauty Color. Ele é um rosa bem clarinho. A cor que tá aparecendo pra vocês tá bem fiel à cor real dele. É esse tom de rosa mesmo. E ele é um esmalte que ele mancha um pouquinho. E geralmente esmaltes nesse tom de rosa mais clarinho, quase branco ou translúcido e naturais, eles mancham, fica falha. Então, vocês vão utilizar essa dica que eu vou passar agora para todos os tons clarinhos, para não ter erro na hora da esmaltação e não perder tempo. Então, sempre que tu for utilizar um esmalte clarinho, rosa, ou branco, translúcido, enfim, sempre que for uma cor clarinha, vocês vão utilizar a dica do nosso queridinho esmalte perolado Lua da Impala. Se vocês sempre utilizarem, não vai ter risco da esmaltação clarinha manchar nunca mais. Então, não pule esse passo de utilizar o perolado. É muito importante. Tem muitas manicures que dizem que a cliente não aceita usar o Lua perolado, mas tu tem que explicar que se tu não usar, a esmaltação pode ficar manchada. Então, tu põe a conta dela em risco. Se ela não quiser usar, tu já avisa que não vai ficar do jeito que ela quer, que vai ficar com falhas na esmaltação. Então, tu tem que explicar para a cliente que esse passo de passar o Lua não é porque tu escolheu, é um passo essencial para a esmaltação clarinha ficar perfeita. Então, tu passa uma camadinha do esmalte Lua normalmente nas unhas, uma camadinha fina, e vai deixar dar uma secada, é a mesma coisa, é o tempo de passar na outra mão, e ele já vai dar aquela secada ideal para vir com a próxima camada de esmalte.
Agora vamos para uma dica muito importante também, que às vezes na correria a gente acaba esquecendo, que é de mexer bem o esmalte. Isso é com todos os esmaltes, mas principalmente com os esmaltes clarinhos. Mexe bem o teu esmalte, porque ele fica paradinho ali e o pigmento vai todo para baixo. Então é muito importante que antes de utilizar, tu mexa bem ele, para o pigmento se misturar novamente com toda a composição do esmalte e assim a cobertura ficar bem melhor. E agora vamos para a esmaltação. Então, tu vai depositar todo o excesso que tem no pincel do esmalte nas cutículas e vai puxar para baixo. Sempre com a mão bem leve e o pincel bem deitado. Tu nunca vai pegar o pincel com força e arrastar ele, porque senão ele vai deixar com falhas e buracos na esmaltação. Olhem só o que acontece quando eu passo o pincel com força. Ele deixa riscos e acaba fazendo um buraco na esmaltação. E aí, para consertar, tu tem que vir com mais esmalte e dar acabamento novamente. E com esse processo, tu tem que cuidar para a esmaltação não ficar muito grossa, porque o esmalte clarinho, ele demora muito mais para secar. Então, se ele ficar grosso, vai ser mais fácil dele ficar marcado e demorar muito mais para secar. Então, toma cuidado sempre com o pincel bem levinho e pinceladas rápidas. E sempre no caso dos esmaltes clarinhos, eu já faço a palitação desde a primeira camada, eu não faço a partir da segunda camada, como os esmaltes escuros que vocês vão ver depois, tá? Então, já passou a primeira camada do esmalte clarinho, já vem fazendo a palitação. E muitas de vocês reclamam que eu passo palito muitas vezes, mas é essencial para a esmaltação clarinha ficar perfeita, que vocês passem o palito até que o esmalte pare de escorrer nas laterais e até que fique com o acabamento perfeito. Esse passo é muito importante, então capricha na palitação, porque é ela que vai deixar o acabamento perfeito. Tem vídeo também no canal de como fazer uma palitação perfeita, eu vou deixar aqui no card para vocês e também na descrição do vídeo. Então, não tenha dó de passar o palito, perde esse tempinho aí passando, mas depois vocês vão ganhar em acabamento. E eu mostrei para vocês que é muito importante a cada palitação feita, vocês limpem o excesso que ficou na ponta do palito, porque senão vai ficar sobrecarregando o palito e vai estragar todo o acabamento. Então, passou o palito, já vai limpando na tua mão o excesso que ficar na pontinha dele, para que ele não prejudique o acabamento também e acabe estragando a esmaltação, porque ele vai sair carregando todo o esmalte, porque já vai estar com a ponta muito carregada. E como vocês vão perceber aí no vídeo, a esmaltação com esmalte clarinho, ela fica mais grossa mesmo, porque tem que botar uma quantidade um pouquinho maior, sem exageros, para poder fechar a cor e ficar sem falhas. Se tu botar pouco esmalte no teu pincel, é mais fácil de acontecerem as falhas, mas é claro que não pode exagerar também. Mas sim, a esmaltação clarinha, ela é um pouquinho mais grossa do que a esmaltação escura, tá? E é preciso colocar um pouquinho mais de esmalte para poder fechar bem a cor e sem manchas. Então, aí eu terminei a primeira camada, e aí tu vai fazer o mesmo processo na outra mão, para dar aquele tempinho de secagem essencial para poder vir com a próxima camada de esmalte. Então, agora vamos para a segunda camada de esmalte, e ela é a camada que deve dar todo o acabamento para qualquer manchinha que ficou na esmaltação. Então, é importante que vocês caprichem bem, tanto na esmaltação quanto na palitação, e vão repetindo a palitação até o acabamento ficar perfeito. Essas bordinhas aí, elas não podem ficar aí, vocês têm que tirar ela fazendo a palitação. Passa 10 vezes se for necessário, mas vai passando até que fique com o acabamento bem desenhadinho e sem excessos ao redor da cutícula. Como vocês puderam ver, eu passei várias vezes até que saísse aquele excesso que tinha ao redor das minhas cutículas. Como eu expliquei para vocês, os esmaltes clarinhos, eles têm tendência, eles secam mais rápido do que os esmaltes escuros. Por isso, a gente precisa passar uma camada mais grossinha, porque também eles não têm tanto pigmento, então é bem mais difícil de esmaltar. Então, não se assustem se parecer que o esmalte está ficando muito grosso, se ele não está escorrendo demais, se ele está cobrindo a unha com perfeição e sem falhas. Ele vai secar com rapidez e não vai ficar com acabamento grosso, não vai sair inteiro da unha. É claro que o esmalte precisa estar na validade e na consistência certa para esmaltação. Eu já expliquei para vocês também em outro vídeo que o esmalte clarinho ele tem um menor tempo de vida útil do que os esmaltes escuros, por ele ficar com a consistência errada para esmaltação. Então, a gente perde os esmaltes clarinhos
muito mais rápido do que os esmaltes escuros, né? Porque a maioria dos esmaltes chegam na metade, dos esmaltes clarinhos chegam na metade e já não tá numa consistência ideal para ser utilizado. Agora vai uma dica para as meninas iniciantes que não têm a facilidade na hora de passar o extra brilho, que encosta muito nas cutículas e isso acaba afetando o acabamento final e retirando e deixando aquele acabamento grossinho ao redor das cutículas. Então a dica para essas meninas que ainda não têm muita prática em passar o extra brilho é passar o extra brilho antes de tirar os borradinhos, tá? Então terminou a segunda camada, faz a outra mão para dar o tempo de secagem e vem com o extra brilho passando em todas as unhas antes de tirar os borradinhos. E é claro que aí tu tem que refazer a palitação com o extra brilho. Então, passa o extra brilho na unha, faz a palitação antes de tirar os borradinhos, porque isso vai ajudar a dar acabamento. É claro que tem o contra, que é que vocês têm que cuidar muito para não encostar na esmaltação, porque aí não vai ter aquela escapadinha para resolver com o extra brilho depois, tá? Então, passa o extra brilho antes de tirar os borradinhos e depois tira os borradinhos com muito cuidado. Então, com essas dicas, vocês vão conseguir essa esmaltação sem falhas e com acabamento perfeito. Agora, nós vamos para a nossa esmaltação escura. E para demonstrar para vocês, eu vou utilizar esse azul hipoalergênico da Risqué, que é o azul hortênsia, que é bem escurão, é aquele azul que não pode ficar com nenhuma falhinha ao redor da cutícula, porque senão aparece muito e o acabamento não fica bonito. Então, eu vou utilizar esse azul, mas vai valer para os esmaltes pretos, os esmaltes vermelhos, todos os esmaltes coloridos e bem pigmentados, tá bom? Esse é um esmalte que tem aquele pincel que muitas de vocês estão reclamando, que é o pincel flat da Risqué, que sim, é mais difícil de aplicar esmalte, porque ou ele pega muito esmalte no pincel, ou ele pega pouco esmalte, então tem que praticar com ele mesmo, porque ele é mais difícil de utilizar sim, tá? Então, isso vai mais de treino. Então, vamos lá começar as dicas, tá? Eu já passei a base, já deixei ela dar uma secadinha e vou vir com o meu esmalte. Então, eu aplico todo o excesso em cima das cutículas, passando ali a unha. Eu lambuzo bem mesmo. Algumas de vocês falam capaz que eu vou lambuzar tanto assim a minha unha, mas eu prefiro fazer desse jeito para que não fique nenhuma falha aqui ao redor, porque fica muito feio, né, gente? Principalmente o esmalte escuro, ele precisa ficar com aquele acabamento bem desenhado. Então eu prefiro perder sim um tempinho a mais na hora da limpeza do que não ter o acabamento que eu quero. Então, eu sempre deposito tudo em cima das cutículas, passando acima ainda, para não ficar nenhuma falha. E a primeira camada do esmalte escuro, eu sempre digo que ele é um esmalte que demora mais para secar, todos os esmaltes escuros. Então, o que a gente vai fazer é passar uma camada bem fininha, só para dar o fundo mesmo na nossa esmaltação. E aí, depois, na segunda camada, a gente vai dar o acabamento. Então, não se preocupem com falhas. A primeira camada do esmalte escuro, ela vai ficar assim, com essas manchinhas. Ela não pode ficar com falha ao redor da cutícula e nem com buracos na esmaltação. Mas, ela vai ficar sem cobertura, como vocês podem ver, porque ela só vai dar o fundo na minha esmaltação. E aí, eu vou fazer o mesmo processo na outra mão, para depois vir com a segunda camada. Então, eu venho depositando todo o excesso do pincel do esmalte em cima das cutículas e espalhando bem, sempre com a mão bem leve. A dica é a mesma, tá? Pincel bem deitado e mão bem leve, que isso que deixa a esmaltação lisinha e sem buracos, tá? E aí, a partir da segunda camada, eu venho fazendo a palitação. E sempre limpando a pontinha do palito para não sair carregando todo o esmalte e acabar deixando o acabamento todo feio, tá? Então, e a segunda camada, vocês vão notar que ela é mais grossinha do que a primeira, porque ela vai dar o acabamento. E fazendo dessa forma, a esmaltação não fica grossa. Não pode exagerar, ele não pode escorrer para os lados, tá? Ele tem que cobrir toda a unha sem estar escorrendo, sem exagero de esmalte, tá bom? Até porque ele demora mais para secar, então não pode mesmo exagerar na hora de passar o esmalte escuro. Então, olhem só, eu sempre raspo no vidrinho um lado do pincel e deixo o outro lado com excesso. E esse excesso eu deposito em cima das cutículas e aí eu venho, espalho para baixo com o pincel deitado e mão bem leve. E assim a esmaltação fica perfeita, sem falhas, sem bolhas. E aí é só vir fazendo a palitação. I just need to clear my head.
tenho segunda camada aplicada e agora a gente vai passar o extra brilho da forma tradicional para aquelas manicures que tem mais prática em não encostar nas cutículas, tá? Então, eu tirei os borradinhos, todos os borradinhos, pode ver que a esmaltação não tem falhas, todos os cantinhos estão bem cobertos pelo esmalte. E aí, eu venho passando o extra brilho normalmente, tomando cuidado para não encostar nas cutículas. É como se vocês estivessem fazendo a esmaltação americana e dessa forma não retira o acabamento fininho e bem desenhado que ficou nas cutículas. Então, é só passar o extra brilho com bastante cuidado para não encostar nas cutículas. E pronto, minhas lindonas, esse é o resultado final da esmaltação escura. Utilizando essas dicas não vai ter erro, vai ficar uma esmaltação perfeita, sem falhas, sem bolhas e com aquele acabamento bem desenhadinho que a gente ama.